7h41 em Campos, de volta com Folha no Ar, primeira edição, ao vivo aqui pela Folha FM, também em nosso stream aí no Face. Você acompanha as imagens aqui dos estúdios, as imagens dos nossos jornalistas da bancada por videoconferência e do nosso convidado, Geórgio Gomes Coutinho, que é cientista político, sociólogo e professor da UF Campos, e nos honra com sua presença. Jorge, muito bom dia, seja bem-vindo aí mais uma vez ao Folha no Ar, sempre bom poder recebê-lo aqui. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Aloísio, bom dia, Arnaldo, bom dia a todos e todas que estão ouvindo a rádio Folha FM e também quem está acompanhando no streaming. É um prazer estar aqui com vocês nesse plenário, né, que virou da região Norte Fluminense. A gente discutir as grandes questões e é sempre um prazer estar aqui na companhia de vocês. Agradeço, inclusive, pela oportunidade e pelo convite. Jorge, bom dia, obrigado pela presença. A gente deixou uma pauta prévia aí da eleição dos Estados Unidos e consequência para o Brasil, mas Arnaldo lembrou muito bem. Tem um factual importante ontem, que é a PE zerada, né? Participação especial zerada para campo, mais uma vez. E é muito grave porque a PE, desde que ela foi instituída no ano de 2000, ela é, portanto, nos últimos 20 anos, a principal fonte de recursos de campos, trimestral, né? Em campos se fala muito royalties e virou se transformou quase que uma referência nesse anglicismo para designar todos os recursos de petróleo, mas de fato o município que recebe mais royalties do que PE é Macaé. Campos sempre recebeu mais PE do que royalties. Royalties começou a ser pago no ano de 1990 e a PE no ano de 2000. E Campos, o royalties mensal, a PE trimestral. E Campos sempre recebeu mais PE do que royalties, né? E veio pela segunda vez zerada. A gente já falou aqui sobre crise financeira do município de Campos. Como é que você vê essa segunda PE zerada e quais as consequências disso para Campos? Bom dia. Primeiro, Aloysio, inclusive você levantou essa lebre, né, desse debate fiscal orçamentário já nos últimos meses, né? E muito oportunamente com os painéis que a Folha da Manhã apresentou, né, ao público, inclusive onde eu tive a honra de contribuir com pelo menos um deles. E bem, eu acho que nós temos aí uma questão de crucial importância para a sobrevivência do próprio município nos próximos tempos. Na verdade, é uma questão que ela se reitera porque ela não foi solucionada, né? Eu acho que isso, inclusive, é um debate, né, que nós já fazemos já há bastante tempo, né? Acho que desde o início em que a participação dos recursos vindos do petróleo se avolumaram na região, especialmente em Campos, ao mesmo tempo, em paralelo, há uma produção de uma reflexão acerca do uso desses recursos, a finitude dos mesmos, indicativos, né, inclusive um colega, amigo e ex-orientador que já esteve aqui discutindo também com você, que é o José Luiz Viana, né, já faz apontamentos críticos sobre esse tipo de recurso. Eu acho que talvez há quase 2 décadas, né? E tanto o poder local quanto os cidadãos, né, de Campos já deviam estar pensando caminhos para uma não dependência de um recurso que é finito, né, e problemático já há bastante tempo, né? Então o que se aumenta é a premência, a urgência, né, de se rediscutir alternativas socioeconômicas para Campos, que não perpassem
exclusivamente ou majoritariamente recursos vindos do petróleo. Esses recursos eles deveriam, como nós já falamos já em outras ocasiões, né, e não coloco essa conta, inclusive, só no poder local, não, tá, Luiz? Isso é responsabilidade da sociedade também, né? O poder local, ele invariavelmente, ele coloca uma agenda, né, que ela está mais ou menos em consonância, né, com a média do que se considera como urgente e necessário para aquela população, né? Então, nós chegarmos a esse nível de gravidade e de emergência orçamentária, como eu digo, não é um problema só do poder local, é um problema de como esta sociedade recebeu, administrou e decidiu encaminhar e priorizar esses recursos. Entendeu? Então, invariavelmente, mais uma vez aí, né, enquanto permanecer essa situação de você não ter uma diversificação de receita, você não ter uma complexificação da vida econômica local e etc., nós vamos viver aí esse tipo de terror fiscal, né, um terror orçamentário, né, dado, inclusive, variáveis que estão até além da vontade dos munícipes, né? O repasse de recursos de petróleo depende de uma série de questões, desde o preço do barril, até mesmo como está situando a demanda, né, desse tipo de recurso em nível energético no Brasil e no mundo. Enfim, é uma situação muito preocupante e lamentável, que a cada vez que os recursos, na verdade, vêm, né, e você não faz um bom uso deles, você está desperdiçando a oportunidade de tentar reverter um círculo vicioso aí. E em relação a Ronaldo quer fazer alguma pergunta em relação específica à PR, Arnaldo? Não, a gente pode seguir para a pauta já estabelecida. Então, vamos lá. Jorge, a gente conversou um pouco sobre isso já, né? Particularmente. Essa eleição dos Estados Unidos, presidencial, é apontada quase que unanimemente como a mais importante. Toda eleição presidencial dos Estados Unidos é importante, ponto. Uhum. Mas essa, particularmente, pelo que envolve, né, não só nos Estados Unidos, para os Estados Unidos como para o mundo, interfere na política, diretamente na política de vários países do mundo, inclusive, muito particularmente o Brasil, né, já que Bolsonaro tinha em Trump Bolsonaro é chamado de mito pelos seus militantes, e ele tinha como mito particular o próprio Trump. E então a importância dessa eleição vem sendo realçada por vários analistas, né? Como é que você viu essa eleição? Como é que você viu o resultado dela com a vitória do Biden? E quais as consequências você imagina que possa advir para o mundo todo, especificamente para o Brasil? Bom, bastante coisa, né, Luiz? Bastante coisa. Bom, nós tivemos realmente a oportunidade de conversarmos sobre essa questão em outras ocasiões, inclusive até mesmo para um painel da Folha sobre a questão norte-americana, né, onde tive a honra de estar acompanhado por Roberto Dutra e por ninguém menos que Aristide Sofiati, né? Então, eu vou tentar fazer uma síntese, né? Bom, sem dúvida alguma, eu acho que foi uma das eleições mais tensas pelo conjunto de consequências de 2016. Né? Eu nunca consigo olhar somente a fotografia do momento. Eu sempre olho o filme, né? E nós nos remetemos lá para 2016, ainda as eleições, né, o embate Hillary Clinton e Donald Trump. Eu não sei se você se recorda, mas houve uma certa perplexidade com a eleição de Trump, por N razões. Tanto pelo grau
de beligerância discursiva no então candidato Trump, que ele foi galgando espaço no Partido Republicano, até mesmo contra a vontade de muitos chamados republicanos históricos, né? É sempre importante lembrar que o Partido Republicano de Trump é o mesmo Partido Republicano dos Bush, né? E os Bush, por exemplo, texanos têm uma relação relativamente amistosa com a comunidade latina, né? E você vê um cara ascendendo nesse mesmo partido com um discurso eivado de preconceito, xenofobia e etc. E, naquele momento, em 2016, uma perplexidade, né, com essa ascensão. A própria universidade americana tentou produzir uma série de análises em cima da hora, sabendo justamente que o Trump tinha perdido no voto popular. Ele ganhou em 2016, foi no colegiado eleitoral, né? E, a partir disso, nós tivemos uma série de decisões, uma série de consequências dessa eleição de 2016 que deixaram os analistas, aí não importa do campo, se está na centro-direita, se está na centro-esquerda, né, progressistas e moderados e até conservadores, um conjunto de medidas e posturas que deixaram os analistas de cabelo em pé, né, ao ponto de se discutir um grau de deterioração da democracia norte-americana em patamares inéditos. Então, essa eleição, na de 2020, ela foi uma eleição muito ansiada como a possibilidade de você brecar uma trajetória iniciada lá em 2016 que poderia trazer mais consequências, talvez até mesmo irreversíveis, né? O que se vê, por exemplo, nesse momento é uma coisa curiosa, né? Um possível governo, aparentemente está tudo encaminhando para isso, tá? Eu estou dizendo possível governo que ainda estou sob a influência da fala ontem de Mike Pompeo, né? Justamente secretário do governo Trump, dizendo que tudo está caminhando para uma transição suave para o segundo governo Trump. Isso foi ontem. Ontem. Não estou falando pré-eleições ou antes de terminar o processo de apuração onde importava, né? Enfim. Então, o governo Biden, aparentemente, ele está se encaminhando de propostas de meramente começar a reverter medidas que foram tomadas por Trump. Ou seja, é um pouco uma pauta passiva, politicamente. Vamos voltar para a OMS, a Organização Mundial de Saúde. Vamos dar atenção à OMC, a Organização Mundial de Comércio. Ou seja, um conjunto de medidas que parece que estão se encaminhando reativas, né, ao que foi o governo Trump. Paris. Oi? O Acordo de Paris, que justamente o governo saiu durante as eleições. Ou seja, aí eu coloco isso para o ouvinte. Se pauta pela razoabilidade, você tendo a possibilidade de você perder, né, ou de você sair do governo, se você vai tomar uma medida estruturante dessa, sabendo que o próximo ele pode, de repente, reverter. Só cria um caos institucional, um caos de agenda, né, o que demonstra um pouco, aí usando um termo que o Aloysio vai entender como, entre aspas, como private joke, né, como piada interna, um pouco a arquitetura da destruição, né, do que nós vimos justamente durante o governo Trump. Agora, a grande questão internamente, em termos de política doméstica, depois eu vou falar minimamente sobre o governo Bolsonaro, tá? Minimamente sobre essa relação, porque, enfim, as falas de ontem, inclusive, nos dão pano para manga aí. Mas agora, para a política doméstica, ou seja, a política interna dos Estados Unidos, a situação ela é muito complicada. O que eu costumo falar
até como cientista político, que eleição é um rito periódico de seleção de governantes. Eleição é isso. Eleição, ela pode, obviamente, ela tem uma série de elementos simbólicos, às vezes, ao eleitorado, pode soar como uma refundação da sociedade, né? E nós já vimos isso tanto em âmbito municipal quanto em âmbito nacional. Mas, na prática, isolando de todos esses elementos afetivos e simbólicos, uma eleição, ela meramente seleciona a governança. Né? Ela pode reconduzir alguns e ela pode colocar outros que até então não tinham passado por aquele cargo, por aquele mandato, né? Poderem ali viverem aquela situação. Agora, tem o dia seguinte. O dia seguinte dos Estados Unidos ele é muito preocupante. Uma sociedade que está com um grau de tensionamento interno, né? O que aconteceu com Black Lives Matter, né? Ainda a relação tensa, né? Entre parte das forças de segurança internas e a população negra, né? Há uma série de tensionamentos. Uma parte da população branca dos subúrbios, né, norte-americanos, indo para frente de suas casas portando fuzil. Né? Ou seja, ainda há uma série de questões que quem quer que fosse o vencedor das eleições teria que lidar e apaziguar, sendo um país que já tem um histórico de guerra civil. Tá? Então, isso não é pouca coisa. Quanto ao governo Bolsonaro, o que se chama de política externa do governo Bolsonaro, eu acho que é algo inédito na história do Itamaraty. Era mais ou menos consensual. Você, por ser um país capitalista periférico, ou seja, um país com alto grau de dependência com relação aos movimentos do sistema internacional, ainda em processo, né, de diversificação de sua economia interna, um país que depende majoritariamente nesse momento de exportação de commodities. Você tem um movimento de alinhamento automático a qualquer potência, passa longe do crivo de qualquer grau de sensatez. Então, e não era somente um alinhamento automático às diretrizes de política externa do governo dos Estados Unidos. Era um alinhamento ao governo Trump. Era um alinhamento declarado ao governo Trump. Tá? Isso era a política externa. A política externa brasileira resumiu isso. Né? É algo, inclusive, que estava preconizado, sempre não canso de lembrar, né, em um texto, justamente, de nosso chanceler, né, o Ernesto Araújo, com o famoso Trump e o Ocidente. 2017. Justamente, aquilo estava preconizado ali. Uma proposta que me parece alguma coisa próxima de um discurso realmente, com todo respeito aos quadros que eu sei que tem formados ali nos arredores do Itamaraty, e o Renato Araújo é funcionário de carreira, mas um discurso extremamente delirante, né, de reinstituição de uma cosmovisão cristã no Ocidente, em resposta a uma guerra de civilizações contra o Islã. Enfim, era essa a diretriz, né? Então, nesse momento, né, e o Bolsonaro com uma postura bastante, digamos, acrítica, né, a isso tudo, e endossando efetivamente, né, os filhos dele usando boné com o lema da campanha de Donald Trump, Make America Great Again. Né? Então, quer dizer, esse conjunto de elementos, eu acho que colocam, primeiramente, a política externa brasileira numa situação de orfandade. Né? E que bom, né? Porque jamais deveria ter sido isso. Jamais deveria ter sido adotado um tipo de política externa alinhada a um governo
que, dado que é uma democracia, esse governo, dado momento, poderia sair. Você não pode alinhar interesses nacionais a um governo, meu amigo, externo. Isso é contra qualquer tipo de diretriz, mesmo que você não seja especialista em relações exteriores. Né? Enfim, é uma situação de, como falei, de orfandade. E eu creio que, de alguma maneira, isso vai se traduzir em algumas mudanças da postura de Bolsonaro internamente. Que o Bolsonaro tinha uma proximidade muito grande, em termos de posturas, com relação ao governo, ao Trump em especial. Né? Era mais ou menos, vou usar aqui uma birra que existia na década de 60 entre Beatles e Rolling Stones, né, que não lembro se o Paul McCartney e o John Lennon falou uma vez o seguinte: tudo que nós fazemos, os Stones copiam, né, algumas semanas depois. Um mês depois. E o que o Trump fez, de alguma maneira, isso repercutia na nossa política doméstica. Né? Algumas falas, algumas posturas do presidente Bolsonaro eram muito uma mimese, né? uma repetição de algumas posturas que o Donald Trump tinha em sua política doméstica. Então eu acho também que esse referencial talvez se arrefeça. Fala, não. O que eu ia perguntar era justamente quanto a isso. Quanto que essa derrota do trumpismo poderia repercutir no mundo, sobretudo no Brasil, e saber como que você vê o fato de Bolsonaro até hoje não falar sobre a vitória do Biden. E também, eu estava vendo hoje que eu vi isso, que a plataforma detectou centenas de contas de Twitter brasileiro fazendo divulgação contra, dizendo que não foi eleito o presidente dos Estados Unidos, né? Essa questão dos brasileiros divulgarem fake news nos Estados Unidos. Será que não temos problemas demais para discutir aqui no Brasil, para a gente precisar dialogar com os norte-americanos sobre a política deles? Só posso fazer uma pergunta, Arnaldo? Sim. Ele se referiu ontem no pronunciamento de voto, se referiu ao Biden. Falou que é um bom candidato a se tornar líder mundial. Há que se lembrar que 4 líderes mundiais ainda não saudaram a vitória do Biden. 4. Kim Jong-un, da Coreia do Norte, Xi Jinping, da China, Vladimir Putin, da Rússia, e nosso excelentíssimo, digníssimo presidente Jair Bolsonaro. Mas ele foi o único dos 4 que, se o fez ontem, por daí eu adendo, candidato a se tornar líder. Ele foi o único que ousou tanto. É só para fazer o adendo. Desculpa, pode responder, por favor, Jorge? Claro. Olha, bom, eu falei um pouco o que já era ruim para um país que tem uma pauta de exportações muito dependente dos movimentos do sistema internacional. Você tem um alinhamento automático com o governo, né? Agora, em termos políticos, Arnaldo e Aloysio, eu acho que de 2016 para cá é mais ou menos consenso que, inclusive, não só consenso, né? Algumas medidas práticas foram tomadas mesmo de tentar se construir uma agenda internacional de grupos bem-sucedidos eleitoralmente no campo da extrema-direita. Né? Aquele Steve Bannon, né? Circulou aí Polônia, Turquia, Hungria, Itália, né? A gente não pode esquecer o Matteo Salvini, né? E o Movimento 5 Estrelas. O grau, inclusive, de reverência, por exemplo, que o Steve Bannon demonstrou com o governo Bolsonaro desde sua primeira hora. Então, quer dizer, havia pelo menos, embora que é um movimento... A extrema-direita, ela tem um discurso que ela precisa ser ultranacionalista. Então, você criar um movimento internacionalista de grupos que defendem um discurso ultranacionalista, você vai gerar problemas aí de coesão interna, né, para algo transnacional, né? Agora, o efeito simbólico da retração
né, da extrema-direita nos Estados Unidos, que eu considero o governo Trump um governo de extrema-direita, é importante, né, para as lutas internas nesses países, né, na medida em que, ao arrefecer, né, um movimento político institucionalizado, como é o caso do Donald Trump, você abre possibilidades, mas de você ter menos um aliado importante do lado de fora. Eu acho que isso fortalece, em termos de disputa de poder interno nesses países que eu citei, os grupos de oposição, né? Como eu falei, na Polônia, na Hungria, na Turquia e no Brasil, né? Grupos de oposição, esses que não estão somente, evidentemente, no campo da esquerda, né? Também há uma direita democrática que se considerava ou bastante acuada ou constrangida, né, com o empoderamento de um discurso de intolerância e de radicalidade de questionamento das instituições, e esses agrupamentos, digamos, como falei, até mesmo de uma direita democrática, eles podem se ver encorajados agora, né, dado que, sim, é uma derrota importante, né, a disputarem espaço, né, no âmbito nacional, né? Então, eu acho que nós vamos ter consequências aí. Talvez, não posso dizer que um movimento à esquerda, mas talvez um movimento ao centro, né, em virtude, né, de você retirar a energia, né, de discursos da extrema-direita com a derrota de Donald Trump. Penso que seja um pouco por aí. Inegavelmente, apesar do delírio do discurso que coloca Biden como socialista, Biden sempre foi moderado, inclusive criticado pela ala mais esquerda dos democratas, criticado por figuras como Bernie Sanders por conta disso, por exemplo, que não é propriamente um democrata, mas disputa as convenções democratas. Ele sempre foi um moderado. E a gente até discutia particularmente sobre isso. Você comparou ele com o Geraldo Alckmin, eu falei um pouco, talvez o espectro político, mas nem tanto, que o Geraldo Alckmin tem mais experiência no executivo, enquanto a de Biden era mais no legislativo. Mas você acha que essa reorientação que você se referiu agora ao centro, ela vai se reproduzir nas eleições presidenciais brasileiras de 2022? Ué, Luiz, deixa eu reforçar uma questão, inclusive agradeço pela pergunta. Eu acho que a gente precisa compreender a eleição de Biden como a restauração do status quo, né, político, que ele começa a se construir enquanto agenda na década de 90, ou seja, na segunda metade da década de 90, daquilo que a gente chamava de terceira via, né? Falando ali a era Clinton, por exemplo, né? Estou falando aqui do trabalhismo inglês da segunda metade dos anos 90 para cá, né? O Blair e o guru, né, do governo Blair, que era justamente um colega, o Anthony Giddens, né, que é o sociólogo da London School of Economics, que tentou construir aí algum tipo de liberalismo social, um olhar que tentasse juntar algo de política social com o livre mercado, né? E essa é um pouco isso obviamente se refletiu no governo Fernando Henrique Cardoso, no Brasil. Eu estou falando de uma conjuntura e de uma maneira de pensar as relações entre Estado, mercado e sociedade que são reinstituídas com Biden na presidência. Eu vejo um pouco que o governo, o Barack Obama,
não é muito diferente disso. Tá? Há alguns avanços de agenda social, com a questão do Obamacare, né, e tudo mais, mas também não há radicalidade. Né? Então, é uma reinstituição de um status quo, e nós devemos pensar ainda além. Mesmo se o Biden quiser ser mais ousado em termos de agendas de política social, ele vai lidar com um Senado que está pau a pau. Né? O Senado, o Senado norte-americano, ele ocupa um papel fundamental nesse debate para dizer o quanto que nós podemos ir para mais ou para menos, o quanto nós podemos ousar ou não. Né? E o Senado norte-americano está muito equilibrado entre republicanos, ou seja, qualquer tipo de agenda mais ousada não vai passar, né? E isso é preocupante para a próxima disputa em 2024, né? Porque talvez o Biden ele reinstitua um status quo em termos de gerência de política doméstica norte-americana que talvez não vá produzir grandes mudanças, e esse eleitor trumpista ele vai continuar mobilizado, né? Então talvez seja um fôlego, né, com Biden, mas a solução para os problemas que essa maneira de lidar com as relações entre Estado, mercado e sociedade que já vem desde a década de 90 para cá, esses problemas talvez não sejam solucionados voltando a esse status quo. Então, deixa eu... Sim? Desculpa, perdão, pode completar. Não, então eu acho que, como eu falei, é um pouco um retorno do mesmo, né? Mas não o indicativo de que as condições de trabalho do trabalhador norte-americano elas não vão necessariamente... Lá há problemas sociais muito sérios, muito sérios. Os estudantes norte-americanos com a dívida estudantil hoje chega a alguma coisa do tipo $1 trilhão. Era a proposta do Sanders, né? Pois é. Então, sem falar as dívidas no campo da saúde. Pois é, no campo da saúde também dos norte-americanos. O cara, de repente, quebrar uma perna na rua e ficar preocupado mais com a conta do que ele vai pagar do que como que ele vai recuperar a perna dele, é uma sociedade que tem problemas muito graves. E eu não sei se o Biden tem agenda para isso. E eu não sei também, mesmo se tivesse, teria perna, dada a configuração do Senado norte-americano, para poder implementar algo mais radical. Jorge, são 8h13. Para fechar esse primeiro bloco, para a gente passar para o nosso canavial, que é a disputa municipal, nosso canavial, como diria o grande Capi, grande saudoso Capi, só para rearguir, consequências, assim, brevemente, concisamente, consequências possíveis para a eleição presidencial brasileira de 2022. Para 2022, olha, Luísio, eu acho que o rosário, né, que você desfilou aí do presidente Bolsonaro ontem, em tão pouco tempo ele fez esse conjunto de movimentos discursivos, simbólicos, de tanto impacto, que eu ainda não sei se nós podemos fazer uma projeção para 2022 no Brasil, não, porque Bolsonaro ele nunca foi um agente, embora seja um político profissional, Bolsonaro é um político profissional. É um homem que tem acho 30 anos de carreira política. Formal. Tá? Mas, a despeito disso, ele nunca foi um agente estabilizador de sistema algum. Né? Ele sempre foi um agente de instabilidade. Até porque ele, embora seja político profissional, ele sempre teve uma postura de questionamento, né, muito contundente do sistema. Então, eu acho que vai continuar gerando ruído. E nós não sabemos nem como é que essa presidência vai concluir, porque tanto sinal de instabilidade que você pode praticamente esperar de tudo. Até uma renúncia, de um dia para o outro. Sabe? Então, isso tudo afeta o jogo. Né? Porque indica... quem serão os vencedores, por exemplo,
dessas medidas que têm sido implementadas pelo governo Bolsonaro? Quem são os perdedores? Isso indica como é que o tabuleiro político nosso ele vai se posicionar para 2022. Isso determina, por exemplo, alianças, né? Nós vimos semana passada, creio, né, uma conversa que até então era improvável, mesmo que ela não tenha gerado nenhum tipo de produto formal de aliança, mas uma conversa entre o Ciro Gomes e o Lula, né? A ideia de você gerar algum tipo de aliança formal vai depender muito da conjuntura. E o mesmo digo com relação, por exemplo, a essa conversa que houve entre o apresentador de TV, o Luciano Huck, e o Sérgio Moro, né? Então, esses são os nomes que estão aparecendo para 2022. Como que eles vão se agrupar, as táticas, depende enormemente da conjuntura, né? Dos reflexos que inclusive, o governo Bolsonaro é capaz de fazer com relação à política interna nossa, né? Então, nesse momento, eu não arriscaria muito, mas, ou talvez uma coisa que nós possamos indicar, 2022 com uma eleição plebiscitária, né, do que foi essa experiência em que, pela primeira vez na história do Brasil, pelo voto, um governo assumidamente também de extrema-direita chegou ao poder. Eu acho talvez uma eleição plebiscitária para 2022, né, indicando se aprovou ou se não aprovou esse tipo de experiência. Agora, para além disso, de como os atores vão se posicionar, eu ainda acho muito prematuro. Vai depender muito, como eu falei, de nós analisarmos quem ganhou, quem perdeu, quão bem sucedido está sendo esse governo, para a gente pensar como é que os atores vão se agrupar ou não. Você fez um bom apanhado da última semana. Ciro, Lula, Luciano Huck, Moro. Agora, se vai ser publicitário, então vai repetir, não digo o resultado, mas vai repetir o que foi a eleição agora de Trump, né, que foi publicitária. Biden não foi eixo, o eixo foi Trump, né? A prova não. Mas, Cláudio, você quer fazer mais alguma pergunta, Arnaldo? Não, eu ia falar justamente sobre essa questão, né, de como o Globo trouxe ontem, o George, que a corrida por um nome parecido com Biden para 2022 do Brasil já começou. Você acha que realmente nosso caminho vai ser esse? Vai ser um nome mais conciliador, um nome mais ao centro, como você mesmo colocou antes? Então, posso pedir para Jorge responder no próximo bloco, senão o Cláudio vai começar a me... Não tem como ele me bicar por baixo da mesa? Senão ele vai começar por causa do horário. Sim, sim. Pode ser, Arnaldo? Tranquilo. Ótimo. Eu vou colocar um comentário aqui, com a permissão de vocês, e aí, naturalmente, pode ser repercutido no próximo bloco também. O professor Hamilton Garcia, também cientista político, falou aqui no programa segunda-feira com a gente sobre o Bolsonaro ter tirado do armário a direita. O Aloysio se lembra bem, o Arnaldo estava com a gente também. Então, professor... O Arnaldo não, né? Segunda-feira não. Desculpa. Tava na República de Otafona. Eu tô querendo dar ponto para o Arnaldo aqui, mas não teve jeito não. Mas não, sim, e ele falava, o professor Hamilton Garcia falava sobre justamente isso, tirar a direita do armário. Agora, perante essa experiência de termos vivido a esquerda, estamos vivendo a direita, é justamente também mais um ingrediente para juntar aí essa pergunta, né, do Arnaldo para o próximo bloco e segmentar com uma espécie de centrão, centro-direita, centro-esquerda, enfim. Essa missão compete ao senhor, professor. 8h20. Só para registrar aqui, desculpa, Nogueira, JC Cordeiro. Bom dia a todos os apresentadores bonitos. Eu falei JC, ele tá acompanhando a gente com esse comentário. Ontem à noite ele também falou, mas eu não estava acompanhando. Vi depois no comentário da segunda edição, o último ontem da série que se candidata da região, inclusive.
Ganhamos o dia. Vou devolver aí. Eu acho que é uma analogia com o Seguramente. do prefeito Cláudio Rangel, da Boa Viagem. Seguramente. Seguramente. Tá bom, se a gente não é cliente dele, tá bom, podia ser pior. Esse cliente dele tão cedo. Ontem, todo mundo vai morrer um dia. Falei com ele que se depender de mim, ele vai morrer de fome. Bom, são 8h21, nós vamos ao intervalo. Obrigado ao JC Cordeiro e devolvendo a analogia a todos os nossos ouvintes bonitos. Ontem eu falei com uma pessoa importante, Aloysio, naturalmente ela deve te chamar hoje de repórter bonito. Nós vamos ao intervalo então e rapidamente voltamos com o Jorge Gomes Coutinho, que é o sociólogo e cientista político, professor da UF Campus, conversando ao vivo conosco hoje no programa. Sua conta de luz pode estar mais cara.